A paz do Senhor, amados. Dando continuidade ao nosso estudo sobre entendendo o avivamento, vamos hoje cumprir mais uma etapa desse nosso estudo. Amados, o avivamento, ele sempre é seguido de salvação de almas, milagres, curas, libertação, salvação. As pessoas, de um modo geral, vindo para a casa do Senhor, entendendo, se convertendo, mudando a maneira de pensar, se arrependendo, glorificando, exaltando, alegria, mas principalmente conversão de almas, conversão de muitas almas. E eu quero falar contigo hoje sobre, aqui em Zacarias, fala sobre as etapas de um avivamento. Zacarias, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: olhei e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu perguntei, aonde vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Eu mesmo serei para ele um muro de fogo ao seu redor. Declara o Senhor que dentro dela eu serei a sua glória. Atenção, atenção. Façam da terra do norte, declare ao Senhor, porque eu os espalhei os quatro ventos da terra, diz o Senhor. Amados, Deus, Ele começa a preparar um grande avivamento para a terra. E esse grande avivamento que Ele começa a preparar para a terra, ele começa com uma coisa bastante interessante. Eu queria que você entendesse que não são só medidas, mas o que está por trás dessas medidas, o que Deus queria falar por trás dessas medidas, uma espécie de varredura espiritual, não só na nação de Israel, mas em todo o mundo. E Deus ele começa a medir a terra, a fazer algo estranho na terra, preparando a terra para vir um grande avivamento para este mundo. Amós, no capítulo 7, versículo 7, Deus fala que colocaria um prumo sobre Israel, sobre Jerusalém. Por que um prumo? O prumo era para medir o que havia de torto e para ver se estava certo. O que tivesse certo, estava certo. Mas o que tivesse torto, teria que ser consertado. E começa ali uma grande preparação para arrumar as coisas, para colocar as coisas em ordem, para colocar as coisas no prumo, literalmente falando. Já Sofonias, capítulo 1, versículo 12, já o anjo do Senhor, Deus, a ordem ali
já era para medir cada cantinho de Israel, cada cantinho de Jerusalém. Ali era uma medida fracionada. Cada pedacinho, vamos colocar aí mais ou menos 448 mil quilômetros, uma extensão. Era como se dividisse isso aí em 448 vezes, ou dobrasse, ou triplicasse isso aí. Deus queria saber o que tinha dentro de cada cantinho da nação de Israel. E para que haja um avivamento, Deus quer saber o que tem dentro de cada casa, o que tem dentro de cada esquina, de cada rua, de cada bairro, de cada cidade, de cada estado, ou dentro de toda uma nação. Não é uma medida panorâmica, mas é uma medida em pedacinhos, fracionada. Deus queria que tirasse essas medidas e visse os pormenores, tudo o que estava acontecendo, e olhar aquelas medidas também. Quando você tira um prumo, você olha o prumo, se aquela parede está aprumada, se ela está direita ou se ela está torta. Quando você mede em pedacinhos, você vai acompanhando o que tem em cada espaço daquela região, daquele lugar aonde você está medindo. Quando você mede uma cidade, você está vendo que tem em cada beco, em cada esquina, em cada canto, em cada viela, em cada rua. Deus queria saber tudo o que estava acontecendo. Se tinha gente idolatrando ídolos, se tinha gente cultuando a ele, se tinha gente afastado dos seus caminhos, se tinha gente adorando. Deus queria saber de tudo, mas fracionada, todos os pedacinhos de Israel. Sofonias 1, versículo 12. O terceiro preparo que Deus queria para trazer o avivamento está em Zacarias. Zacarias, o texto que nós lemos, 2, versículo 1 ao 5, Deus, ele mostra nesse texto que toda a cidade, agora de uma forma panorâmica, ela teria que ser medida. Que Deus, ele tinha um plano de reerguer, levantar o templo de Zorobabel ali, levantar dentro de Jerusalém. E Deus, ele queria trabalhar em Jerusalém por dentro e por fora de Jerusalém. Instituiu o culto de adoração, de louvor a ele, bem no meio de Jerusalém. Deus, ele quer instituir um culto de adoração, quer fazer da tua vida um altar, do teu coração um altar, quer que no teu coração seja um lugar de adoração. Aí todo o teu corpo, a tua alma e o teu espírito vai ser cheio da glória de Deus e vai sair de você e vai atingir essa atmosfera de adoração, vai atingir outras pessoas. E aí ele diz assim: eu serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Eu serei um muro de fogo ao redor. Ao redor fala do mundo. Deus não tem um plano só com a igreja ou dentro de uma igreja, mas Deus tem um plano fora da igreja. Deus tem um plano com o mundo. Deus viu que Jerusalém estava, embora estando em pecado, mas era um grupo ali reunido que buscava, mas o mundo estava perdido. E Deus não tem um plano só contigo, só comigo. Deus tem um plano global com todas as nações do mundo. Aí Deus fala: e eu serei, eu mesmo, quando eu for um muro ao redor de Jerusalém, quando isso acontecer,
eu mesmo serei no meio de Jerusalém a sua glória. Ou seja, quando a gente começa a falar do amor de Deus, fora da igreja, fora do arraial, Deus, ele se estabelece, a sua glória se estabelece no meio da igreja. Quer ter uma igreja abençoada? Ganhe almas, ganhe vidas, salve vidas, peça o avivamento, mas esse avivamento de salvação de almas. E a visão que Jerusalém tinha era uma visão mesquinha, facciosa e apenas interna. Era uma pessoa olhando pela outra, cuidando da outra, da vida da outra, mas o perdido, o pecador, eles não estavam nem aí. O que se passava no mundo, eles nem sabiam e nem queriam saber. Cuidavam ali da sua religiosidade, da sua santidade, da sua zona de conforto. Cuidavam das pessoas apenas que estavam ao seu redor. E o quarto preparo que Deus faz para que venha o arrebatamento, para que ele seja um muro ao nosso redor e seja a sua glória manifesta dentro de nós, é isso que é avivamento. Era preciso mais uma coisa. Aí vem João Batista, primeiro Amós com prumo, depois Sofonias, com a sua vara de medir, medindo ali fracionada cada pedacinho. Depois Zacarias 2,15, ele medindo de uma forma panorâmica. E a quarta coisa era João Batista, agora vinha depois desses, aplanando e preparando o caminho para o grande avivamento. João Batista veio preparar o caminho daquele que traria o maior avivamento para este mundo. Seria Jesus Cristo, o maior avivamento de todos os tempos nessa terra, nesse mundo, aconteceu através de Jesus, onde milhões e milhões e milhões e milhares de milhões de pessoas em todo o mundo se converteram e continuam se convertendo, e esse é um avivamento que ainda não acabou. Os outros passaram, foi um tempo que acabou. A história dos avivamentos é por pouco tempo. Aconteceu na Europa, na África, na Ásia e em muitos outros lugares. Mas o avivamento de Jesus, a vinda de Jesus para esse mundo, foi o maior avivamento. Nunca houve um avivamento e nunca haverá um avivamento tão grande. Aí o quarto que vem, como eu falei, para a quarta preparação, foi a de João Batista. Ele veio aplanar os montes, veio aplanar, preparar o caminho para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para que Jesus viesse em Jerusalém. Jesus nasceu ali na nação de Israel. E também Jesus, ele entrou de uma maneira gloriosa em Jerusalém com a multidão, glorificando, exaltando, alegre. Isso é avivamento, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, ou paz e boa vontade aos homens, glorificando, exaltando, bendizendo, feliz, glorificando, jogando ramos no chão, preparando a entrada. E Jesus, ele entra. O povo prepara o caminho com ramos. E João Batista, como ele preparou o caminho? Essa entrada triunfante de Jesus para trazer um grande avivamento para esse mundo. Através do arrependimento, a máquina que João Batista tinha, a ferramenta
não era mais um prumo, não era mais um cordel de medir, mas era o arrependimento. A palavra era arrependei-vos, arrependei-vos, para que estejam preparados para a vinda do Senhor. Eu batizo com água, mas virá um outro que eu não sou digno nem de atar as suas alpargatas, os seus calçados. Eu não sou digno de calçar ele, de tocar nele, nem chegar perto dos pés dele, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água, mas é preciso que eu prepare a entrada dele, que eu apresente ele como o Cordeiro de Deus um dia para vocês. Ele começa a preparar o avivamento. Esse maior avivamento foi com arrependimento. Se não tiver arrependimento, se não sondar cada pedacinho da nossa alma, da nossa vida, se não sondar o que tem de errado, o que tem de torto, para ser aprumado, para que fique no prumo nas nossas vidas. E João Batista ele dizia, arrependei-vos, ou seja, aprumai-vos, examinai-vos, olhe cada pedacinho do seu coração e da sua vida. E com essa palavra, arrependei-vos, ele preparou o caminho do Senhor. Aí veio para este mundo aquele que seria um muro de fogo ao redor do seu povo. E aquele que seria no meio do seu povo a sua glória. Ou seja, aquele que as nações do mundo se voltariam a ele. E ele seria um muro de fogo para essas nações que entrassem nesse avivamento, que se convertessem. E seria no meio desse povo a sua própria glória. Ele seria a glória do povo convertido. E aí ele veio a este mundo. E quando aceitamos a Jesus como Salvador, quando se aceita Jesus como Salvador, a gente entra num avivamento em particular. Há um avivamento também fracionado, às vezes invisível, que não vemos o avivamento universal com grande volume, mas cada pecador que se converte é um grande avivamento. Está acontecendo um avivamento. É alguém que estava morto e reviveu. É um filho pródigo que estava morto e reviveu, que estava perdido e voltou para o Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele nos deixa um exemplo de o que é para ser feito e de tudo que Israel não deveria fazer e de tudo que a gente não deve fazer. O autor e consumador de nossa fé, do grande avivamento, para se entender melhor o que é avivamento. Jesus, o maior avivalista de todos os tempos, ele nos ensinou como atrair o avivamento. Na parábola das 100 ovelhas, ele nos dá esse ensinamento. É quando a gente sai um pouco do egoísmo, da centralização, do faccionismo, da mediocridade, da infertilidade espiritual, de querer apenas ficar com meia dúzia de pessoas dentro de uma igreja, ali comandando um, orientando o outro, criticando o outro, falando mal do outro, ajudando o outro, fazendo isso, reunindo aqui, se alegrando ali, esse tipo de coisinha, amados. Jesus nos ensina que não é isso. Quer ser espiritual, quer ser avivalista, quer trazer avivamento, quer fazer a obra de Deus, ei, escuta, deixe as 99 e vai atrás de uma. Aí você para o pastor, amados,
Pastor não gera ovelhas. Quem gera ovelha é a ovelha. Se a ovelha não gerar, a ovelha é estéril. Pastor cuida de ovelhas. Mas devemos deixar as 99. O ide por todo mundo não é só para o pastor, é para todo mundo. Aliás, o pastor, esse teria que ficar ali cuidando das ovelhas. Mas é para deixar as 99, ir atrás da número 100. Aí tem gente que fala assim, mas eu trouxe até a 100ª ovelha, então é o avivamento. Não! Jesus, ele deu um exemplo, mas quando tivesse a número 100, aí tivesse a número 101, era para deixar as 100 e ir buscar uma. Quando tiver 102, é para deixar 101 e buscar uma. Quando tiver 103, quando tiver 140, 150, deixar 149 e buscar uma. Aí as nações da terra se converteriam ao Senhor. Quantas almas você tem ganhado para Jesus? Quantas vidas você trouxe para Jesus? Quantos até dos que você às vezes até se reúne, fala, você ganhou para Jesus? Quantos de Israel, espiritualmente falando, a igreja do Senhor, foi você que ganhou? Foi você que pregou, que trouxe para Jesus? Tem que deixar, tem que ir atrás do pecador, tem que preparar. Temos que ser, nos dias de hoje, aquilo que fala em Sofonias 7, fazer o que está ali. Temos que exercitar isso. Amós 7:7. Temos que exercitar Sofonias 1:12. Temos que exercitar Zacarias 2:1-5. Temos que exercitar o que João Batista fez e principalmente cumprir aquilo que Jesus mandou. Deixar o arraial, deixar o templo ali no meio de Jerusalém, não é? Deixar ali e ir aos redores, ir nas nações. As nações, pode ser os confins da terra. As nações, pode ser os estados do Brasil. As nações, pode ser as cidades do Rio Grande do Sul. As nações, pode ser os bairros de uma dessas cidades. As nações, pode ser as ruas desses bairros. As nações, pode ser os lares desses bairros. E a igreja é o lugar, a Jerusalém de Deus, aonde essas vidas, elas, uma vez salvas, uma vez buscadas por mim e por você, haverá um grande avivamento, haverá uma grande salvação de almas, haverá cura. Quantos hoje estão clamando, esperando por uma salvação? O avivamento está aí, à nossa espera, nas nossas mãos, esperando para que a gente venha glorificar a Deus, se alegrar por um pecador que se arrepende, por alguém que é curado, salvo, por alguém que estava morto, por algum filho pródigo que estava afastado dos caminhos do Senhor. Nunca houve um tempo tão propício como está acontecendo agora, para falar para o pecador que Jesus está voltando, que é preciso se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Só assim estaremos participando de um verdadeiro avivamento e de uma vida cristã, como Jesus ensinou, deixando as 99, ou as 100, as 101, seja lá o número que for, para buscar uma perdida. Aí não fala para buscar e parar, busque uma e pare, que completou as 100. É para continuar sempre
e sempre, e sempre, e sempre, buscando uma, buscando uma, buscando uma, buscando uma, durante os anos da tua vida, sempre pensando em buscar uma, buscar uma, buscar uma, buscar uma. Assim, imagine quantas vidas a gente pode trazer para Jesus durante a nossa vida. Se todo o tempo da nossa vida, a nossa preocupação, o nosso foco não for os sãos, mas for os doentes, for os enfermos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pai amado, entrego essa palavra, que a gente venha entender, Pai, que avivamento não é apenas os movimentos grandes que tiveram nesse mundo e que ainda vão acontecer, e quem sabe, muito breve vai haver um outro avivamento diante dessa crise mundial. Quem sabe os povos se arrependem, como João Batista pregava, e se convertem a Jesus. Mas, Pai, usa nossas vidas, usa cada um de nós como um instrumento vivo em Tuas mãos, Senhor, para que a gente venha atrair, magnetizar a Tua palavra e agir de acordo com como Jesus ensinou, de trazer um avivamento a este mundo tão necessitado de salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém.